Então, novamente, só é possível manter que os 144 mil são judeus se a gente mantiver a premissa que Deus tem dois povos na terra. Mas isso é impossível pelo Novo Testamento. Como é que o senhor vê isso, pastor Ciro? Eu vejo que o pastor, com muita propriedade, ele falou são dois que desembocam em um. Em Cristo, se transforma em um só povo, em Jesus. Mas, quando se estuda a história da Bíblia, você percebe que no Antigo Testamento, por exemplo, o judeu era salvo mediante a expiação. Havia a liturgia, o judaísmo, todo um processo para a salvação. O Novo Testamento em Cristo muda tudo. E o judeu que se converte e aceita Jesus, se tornando ali a seita do Nazareno, como é chamado, como se fosse o judaísmo, havia muitas seitas. E aí, quando nasce a igreja, eles achavam até que era uma seita do judaísmo, dizendo seita do Nazareno. Dos nazarenos, ou seguidores do caminho, porque Jesus saía dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse ponto de vista, existem dois povos? Não, o povo é um só, para a eternidade, mas há formas de trabalho diferentes. O judeu, que no Novo Testamento se converte a Cristo, esse faz parte da igreja. A igreja do Novo Testamento havia judeus e gentios. Sim. E no decorrer da história, a questão judaica dos judeus foi diminuindo, e os gentios foram crescendo mais. Nesse ponto de vista, eu vejo sim dois povos. Não uma diferença para a eternidade, porque na eternidade será um só povo, mas uma forma de Deus trabalhar diferente na história. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Numa das coisas, vocês dois concordam. Aliás, acho que todos concordam. A Bíblia fala de um grupo de judeus que se converterá no fim. Romanos 9 é bem explícito em relação a isso. Romanos 11. Agora, podemos afirmar que os judeus que vão se converter são só esses 144 claro mil? Claro que não. No capítulo de número 7 e verso 9, pastor Ebo, o texto é muito claro. Depois dessas coisas, eu vi uma grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações. Sim, e sei. Aí encaixa os judeus também. Os judeus que se converterem serão 144 mil. Os judeus que serão separados, selados, serão 144 mil. Podem ser mais de 144 mil judeus convertidos? O judeu, nesse texto do capítulo 7, verso 4, são 144 mil. O texto é claro. Então. E quem está falando isso aqui é o próprio Espírito de Deus. Agora, outros judeus entrarão nessa outra multidão, do capítulo 7, verso 9. Uma vez que essa outra multidão não são como esses judeus. Não fala que essa multidão foi selada. Esses judeus foram selados para a terra. A multidão morreram e foram para o céu. Estão chegando no céu. São dois textos diferentes. Um foi martirizado, o outro não. O do capítulo 7, verso 4, atravessa a grande tribulação. Um exemplo disso que eles aparecem no capítulo 14, no final da grande tribulação. Mas aí que está, pastor. Eu até peço ao irmão Oduvaldo que me corrija se eu estiver errado. O problema desses 144 mil é que eles são descritos, mas a tarefa deles não fica clara na narrativa. A multidão diz, morreu, foi martirizado, lavaram as vestes do sangue do cordeiro, vão lá atrás do altar reclamar a vingança de Deus, não sei o quê. Mas os 144 mil, o que eles fazem? Capítulo 14, versículo de número 1 em diante. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião. E com ele 144 mil, e em suas testas tinha escrito o nome dele e de seu pai, do Senhor. E ouvi a voz do céu e a voz de muitas águas, como a voz de grande trovão e uma voz de harpista que tocava sua harpa. E cantava um novo cântico diante do A única coisa que é dito que eles fazem é isso, que eles têm um cântico que só eles aprenderam, não é isso? Um cântico que só eles conhecem. O resto é tudo negativo. Eles nunca se contaminaram com mulheres, que é uma questão difícil, que a gente já tentou debater aqui. Por que mulher contamina, né? Tem até um e-mail aqui, que é do Reinaldo Cardoso, lá de Belém do Pará, e ele diz que essas mulheres significam igrejas. Esses 144 mil, na verdade, são sacerdotes, não é? Que vão estar juntamente com o Senhor Jesus. Eu vou ler aqui o e-mail dele para não torcer as palavras do irmão, né? Está aqui, Estamos vivendo os últimos dias antes da vinda do Mestre e a maioria desse povo ainda não entendeu os mistérios do Evangelho. O livro do Apocalipse é uma revelação para os 144 mil. Então o Apocalipse foi escrito só para eles. 2, os 144 mil, em sua maioria, são gentios enxertados na oliveira verdadeira. Nasceram judeus espirituais. Jesus não pregou para gentios.
3. Os 144 mil são a noiva do Cordeiro dos últimos dias. 4. Eles vêm de todas as nações, vão direto para o santuário. Apocalipse 3, 12 e 7, 15, Isaías 61, 6 e 6. 5. Eles são o povo eleito, escolhidos, predestinados à salvação. Eles comporão o santuário de Deus que vai descer do céu para a nova terra, ou seja, a cidade santa. Não deu ainda para entender que os 144 mil serão sacerdotes? Esses são os santos que com certeza vencerão a besta. Não se macularam com mulheres porque são castos. Em Apocalipse, mulheres significa igrejas. E aí fala da Babilônia. Babilônia é uma coisa, igrejas são outra e mulher é outra. Ou estou errado? Há uma ilustração do capítulo 17 de a mulher vestida de besta escalada sentada e é representada pela igreja apostata. E nós sabemos também que há muitas representações do Antigo Testamento de mulher prostituta de Israel. Mas nesse texto, não. Eu vejo mulher no sentido que estes homens serão pessoas separadas, no entanto, vão ser seladas por anjos. Imagine, 4 anjos nos quatro pontos cardeais, porque a Terra não é quadrada, sabemos disso. E aí sobe um anjo e fala, não faça nada até que seja selado o sangue de Deus. Mas por que tem que ser 12 mil de cada tribo, não pode ser um número quebrado? Até poderia, pastor, mas nesse caso não é. Porque se você observa, existem no livro do Apocalipse muitos símbolos. Então, esse não pode ser um símbolo? Muitos símbolos, eu vou chegar lá. Existem muitos símbolos, existem números. Como quando se fala que 200 milhões do exército, por exemplo, que vem do Oriente. Isso. Na época que João escreveu um texto como esse, era um absurdo esse negócio. E continua sendo. Então, mas se você for observar hoje a questão, por exemplo, da China, é um exército fabuloso. É o único país que pode ter um exército desse. Então, há uma possibilidade. Claro. Mas na época de João não era, porque o mundo, pelo menos na época de João, tinha mais ou menos 250 milhões. É verdade. Na época de Paulo, um pouquinho mais na época de João. Então, aqui eu vejo, quando Deus quis colocar um número, e nesse caso ele colocou a quantidade de pessoas que ele queria. Quando ele não quis revelar, ele fez muito bem, como fez no verso 9 do capítulo 7. Uma grande multidão de qual ninguém podia contar, já mostrando as diversas pessoas que vão se converter mediante a pregação das 2 testemunhas, e creio eu, o texto aqui não fala que serão pregadores. Mas essas pessoas, por uma questão lógica, não vão ser seladas para não fazer nada. Então, essa grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações, inclusive de Israel, serão pessoas convertidas na grande tribulação pela pregação desses homens. Tá. Bom, se não me engano, o pastor Oduvaldo foi o professor do irmão lá de Santo André, o pastor Sanches, Alexandre, né? Alexandre que Sanches. Deu a entrevista. Então, ele vai revelar agora para a nossa repórter como ele entende a questão dos 144 mil. Eu queria que você comentasse. Vamos lá. Nós entendemos que o texto é literal, não tem como ser um texto simbólico. E esses 144 mil, nós entendemos que eles estarão na terra na grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, né? Que se dará no período que Deus ele estabeleceu pela sua soberania. O texto diz claramente e não nos dá abertura para uma simbologia. O texto diz que são 144 mil selados das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, e o texto encerra dizendo que são os filhos de Israel. Não está relacionado à igreja. Se você for um pouco antes, quando Jesus ele se revela a João em Pátimos, Jesus manda João escrever 7 cartas para 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, na Turquia, ou seja, não tem nada a ver com Israel. São 7 igrejas de pessoas de outras raças que estavam ali fixadas como igrejas locais na atual Turquia. Então ali não se fala de Israel. Agora, já nesse texto, são os filhos de Israel. Então, eu acho interessante Apocalipse, quando Apocalipse fala de igreja, igreja. Israel, Israel. Hoje a aula tá boa, hein? O assunto é quente, eu tenho certeza que nós vamos tratar dele várias outras vezes aqui no programa, né? E você deve aproveitar a oportunidade que tem para tirar suas dúvidas. Por exemplo, essa opinião que você acabou de ouvir, do pastor Sanches, diverge do mestre dele que está sentado aqui no nosso estúdio, né, que é o pastor Oduvaldo.
Ou ele convenceu o senhor, pastor? Então, eu tive o prazer de ter o pastor Sanches como meu aluno, mas eu não tive oportunidade de lecionar exegese de Apocalipse na faculdade. Então, ele talvez não saiba a minha posição, vai saber agora, né? Bom, a minha dificuldade com a posição pré-tribulacionista é que ela argumenta várias coisas no escuro. Por exemplo, fala-se que a igreja vai ser arrebatada. Mostra o texto no Apocalipse onde a igreja sai. Não existe tal texto. O capítulo 4, que é onde os irmãos querem localizar o arrebatamento da igreja, João vê uma abertura no céu, a voz que falou com ele no capítulo 1 diz, sobe aqui, e os irmãos fazem João se transformar na igreja. Os irmãos que primam pela literalidade do texto. Irônico, né? João é João. Não, mas João não é a igreja. Não é, então. Mas para os irmãos pré-tribulacionistas, ali é a saída da igreja da terra. Não existe como tirar a igreja da terra no Apocalipse. Mas uma coisa interessante, pastor, você fala que a igreja não sai, mas também não está. Está. Porque só aparece no capítulo 19. Não, porque as 7 igrejas que... Não, isso aí é antes. Não, vamos ver assim. O esquema melhor para ler o Apocalipse é capítulo 1, verso 19. Escreve as coisas que você viu, a imagem ou a visão de Jesus glorificado. Certo. As que são o estado atual das igrejas. E as que ainda vão acontecer, de capítulo 7 para frente. A igreja está, com certeza, porque no Apocalipse tem 2 mulheres. Uma das mulheres é aquela mulher que está sentada na besta, cuja cabeça tem os mesmos chifres que vão se revelar no capítulo 13. O anticristo, o falso profeta e Satanás, que está regendo a tríade satânica. E tem uma outra mulher que dá a luz ao Messias e o filho é arrebatado direto para o trono, fala-se rapidamente da ascensão do Senhor, e aquela mulher é a igreja, o povo especial de Deus. E como eles não conseguiram fazer nada com o filho da mulher, então vão se voltar contra os filhos da mulher. Que é uma maneira, é um hebraísmo de dizer, né? Que são aqueles que participam da mesma natureza da mulher. Então, aquela mulher não é similar àquela que está sentada à besta. Ela é oposta. E só tem uma interpretação para aquela mulher em qualquer exegese. Aquela mulher é o povo de Deus. E o povo de Deus na terra agora é chamado de igreja, antes da vinda de Cristo é chamado de Israel. Mas é o povo de Deus que gerou o Messias. Essa que é a ideia. Então fica difícil, porque na posição tribulacionista, por exemplo, eles não conseguem explicar 2 Tessalonicenses capítulo 2. Sobre aquele dia, Paulo falando do arrebatamento da igreja, nada disso vai acontecer sem que antes venha o anticristo. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos de 1 a 12, diz que a igreja não sai antes do anticristo. Daí tem aparecido a posição midi-tribulacionista, ou seja, a igreja fica 3 anos e meio na tribulação e os outros 3 anos e meio no céu. Então, eu acho meio difícil sustentar, primeiro, um arrebatamento da igreja no Apocalipse. Não existe tal texto. Exegeticamente, não existe. Acho difícil sustentar que haverá esse arrebatamento em face de 2 Tessalonicenses. E o que é pior, para que exortar a igreja a ser fiel, a perseverar até a morte, se na hora que a coisa pegar ela não vai estar aqui? Tem gente que chega a dizer que as cartas de 1 e 2 Tessalonicenses foi escrito para Israel e não para a igreja. Mas lá o epígrafe está claro. À igreja de Deus que está em Tessalônica. Para que ficar exortando a igreja a manter fidelidade, a perseverar, a não negar até a morte, se no dia que a coisa pegar eles não vão estar mais aqui? Vão ter sido arrebatados. O pastor Silas responde já. Voltando com o programa, vejam só, que hoje discute questões apocalípticas, né? Os 144 mil mencionados várias vezes no livro de Apocalipse. São um número literal ou um número figurado? Né? Nós estamos discutindo isso aqui. No bloco anterior, o pastor Oduvaldo fez uma colocação a respeito da palavra que o nosso entrevistado deu para a nossa repórter.
E eu vou emendar